Sabe quem é esse homem, né? Então está sendo velado o corpo dele, o corretor de imóveis, que foi assassinado ontem, na segunda-feira, no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia. A vítima estava dentro de um carro quando foi baleada e morreu no local. E aí você está vendo as imagens da cena do crime, a polícia trabalhando, porque essa pessoa sozinha, duas pessoas chegam de moto e abrem fogo. Qual é a motivação? O cara é corretor de imóveis, o cara é professor de uma escola estadual, é trabalhador. Mas o que aconteceu que atiraram desta forma, com modus operantes de execução? Será que tem alguma história por trás que a gente não está sabendo? E aí? É claro que a polícia está trabalhando pesado sobre isso e a gente vai direto conversar com a Carolina Barros, porque ela tem informações sobre a motivação dessa morte, inclusive se a polícia parece que já descobriu, né, Carol? Seja bem-vinda, boa noite para você aqui do Cidade. O que a polícia já sabe sobre a morte desse homem? Oi, Lúcio, boa noite para você, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas. Olha, o que mais chama a atenção disso tudo, além da forma cruel que esse homem foi morto, Maílson Queiroz, ele que tinha 48 anos e foi morto com vários tiros, ele que estava dentro do próprio carro ali na rua Ingá, com a rua Mangaba. O que chama muita atenção é que ele não tinha qualquer passagens pela polícia. Então a polícia ainda está investigando esse caso, está buscando mais informações acerca de autoria e várias testemunhas também, porque afinal de contas, ali onde aconteceu esse crime, era um local ao lado de 2 condomínios de prédios residenciais, tinha algumas residências perto também, e ele era um corretor de imóveis, um professor de história, com conduta aparentemente ilibada, pessoas perto, pessoas próximas dele, tanto amigos quanto parentes também, mas que preferiram não gravar entrevista, disseram que ele era uma pessoa do bem, uma pessoa muito boa, mas a gente não conseguiu detalhes sobre as informações de motivação desse homicídio. Como é que aconteceu isso? Era pouco antes das 7 horas da noite, o Maílson Queiroz estava sozinho no próprio carro, trafegando pela rua Ingá, no bairro Morumbi, quando foi interceptado por motociclista. A gente não soube precisar quantas pessoas também nessa moto, mas o fato é que é alguém de moto que interceptou esse carro a tiros e foram vários disparos efetuados na direção dele. Aparentemente uma execução, né, Lúcio? Parece que a pessoa que chegou lá tinha realmente a intenção de cometer esse assassinato e logo em seguida fugiu de motocicleta. Eu conversei com algumas pessoas lá próximas, juntamente com o cinegrafista João Batista, e pelo menos um dos moradores que conversou com a gente, até topou dar entrevista sem mostrar o rosto. Ele disse que mora em um dos prédios ali próximo e ouviu vários disparos. Ele conseguiu contar, depois de identificar que aquilo era barulho de tiros, ele conseguiu identificar entre 4 a 5 disparos, mas outros já haviam sido efetuados. Tanto que a perícia da Polícia Civil recolheu ali no local algumas evidências, como por exemplo 2 estojos de munições, além de 2 projéteis também que não chegaram a ser deflagrados. E vários outros projéteis foram recolhidos ali na cena do crime, alguns inclusive dentro do carro. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, juntamente com o médico da unidade de suporte avançado. Os socorristas constataram que já não havia mais o que fazer, eles tentaram algumas manobras de ressuscitação. Foi identificado ali visivelmente por cima mesmo da roupa uma perfuração com sangramento ali no lado esquerdo, próximo à axila. Ou seja, é o lado que o bandido chegou mesmo para praticar esses tiros. Tanto que o vidro do lado do motorista estava estilhaçado, várias marcas de perfurações também ali na janela do carro. Então a polícia ainda trabalha com essas informações iniciais, outras informações que a polícia possa ter conseguido. Não foi passado pela polícia ali naquele momento dos fatos, afinal de contas, a hora era realmente de levantar evidências, de coletar informações. A família chegou lá muito desesperada, nós vimos as irmãs dele, a esposa chegando, ele que deixa esposa, deixa filhos também, tinha família, né? E um desespero total ali naquele momento, muita dor, muito sofrimento, e agora acontece o velório do Maílson Queiroz. Nós estamos aqui em frente à funerária na Avenida Getúlio Vargas,
O velório começou hoje à tarde, vai até amanhã por volta de 8h30 da manhã. O sepultamento dele está previsto para acontecer às 9 horas da manhã. Então são realmente agora os momentos finais de despedida da família, a família ainda tentando deixar a ficha cair, porque ninguém entende por alto o que pode ter acontecido e o que pode ter motivado esse homicídio. Então, o sepultamento que começou hoje, o velório começou hoje 1h30 da tarde, sepultamento previsto para amanhã, às 9 horas da manhã, no cemitério Campo do Bom Pastor, aqui em Uberlândia. A gente também conseguiu conversar com uma empresária que trabalhou juntamente com ele. Ela disse que é até difícil falar num momento como esse, porque está todo mundo muito chocado com a notícia. Maílson, segundo ela, era um homem muito tranquilo, muito trabalhador, super educado, um homem de paz e que nunca teria se envolvido em qualquer tipo de problema que a empresa tivesse ficado sabendo. Então, o que a gente faz aqui nesse momento, Lúcio, é mostrar um pouco de movimentação aqui na funerária. Afinal de contas, a família pede privacidade nesse momento. Tem algumas poucas pessoas lá dentro fazendo essa cerimônia de despedida que segue até amanhã pela manhã. Então nós desejamos toda a solidariedade, toda a compreensão nesse momento. Afinal de contas, é uma família enlutada. Lúcio. Carol, ontem você apresentou o Cidade Alerta, foi correndo atender esse chamado por conta dessa morte violenta. E os detalhes que chamam a atenção sobre esse caso, que era uma pessoa de família, uma pessoa tranquila, trabalhava como professor e como corretor. E aí ninguém fala absolutamente nada se o Maílson teria reclamado, que eventualmente teria sofrido alguma ameaça, alguma coisa. Então tudo é um mistério. Eu quero crer que a polícia deve estar muito próximo aí, Carol, da resolução deste caso. Por isso que eles não mostram, não falam nada sobre o que teria acontecido, a possível linha de investigação, porque as primeiras horas após uma morte violenta, um homicídio, elas são fundamentais para elucidar o caso, não é mesmo? Elas são cruciais, Lúcio. Afinal de contas, todas as evidências estavam ali. O que as pessoas viram, o que as pessoas ouviram, os prédios que ficam próximos ali de onde o carro ficou parado na rua Engá, dá para ver assim, pelo menos segundo, terceiro e quarto andares desse prédio, janelas viradas para a rua. Então, possivelmente muita gente ouviu, muita gente pode ter visto também, mas ninguém quis falar que viu, Lúcio. Afinal de contas, quando não se sabe a motivação exata de um crime, as pessoas temem. Ali no bairro Morumbi, somente esse ano, nós chegamos a estar lá, nossa equipe, João Batista e eu estivemos lá algumas vezes no bairro Morumbi esse ano, na Avenida Solidariedade, em ruas próximas ali, fazendo justamente reportagens sobre homicídio. Então, é considerado um bairro relativamente violento com relação a envolvimento com o tráfico de drogas, mas o que não é o caso do Maílson, porque segundo o que consta, ele não tinha nenhuma passagem na polícia e também tinha conduta ilibada, conforme os próprios familiares e amigos disseram. Então, esses primeiros momentos são, sim, como você disse, fundamentais para que a polícia entenda todo o contexto e possa ir atrás de linhas de investigação, identificar e prender o que, por enquanto, a gente pode chamar de assassino, porque a gente não está citando uma pessoa específica, mas foi cometido um assassinato. Então tem um assassino aí à solta, Lúcio. Zé, parece que foi até premeditado. Carol, eu queria que você me respondesse a mais uma pergunta. Eu estava olhando rapidamente sobre esse caso agora há pouco aqui no Cidade Alerta, na nossa produção. Esse homem, o Maílson, ele estaria sentado no banco do carona ou no banco do motorista no momento em que houve o assassinato? No banco do motorista, Lúcio. Ele estaria mesmo dirigindo o veículo, tanto que o tiro que o Corpo de Bombeiros identificou no corpo dessa vítima, que estava mais aparente ali, pegou aqui, ó, do lado esquerdo, próximo à axila, né, entre a axila e o peito. Então foi um tiro dado aqui pela esquerda, justamente na janela do motorista, que foi a janela mais atingida pelos disparos. Tinha algumas outras evidências ali e, como eu disse, várias cápsulas deflagradas e 2 projéteis também recolhidos lá no local. Então vai ter trabalho aí para a polícia nesses próximos dias. A gente espera, confiando no trabalho tanto da polícia militar com as diligências, quanto da polícia civil com as investigações, dar uma resposta não só para a comunidade que está curiosa com esse mistério, mas também para a família, que agora enlutada
presta as últimas homenagens e a despedida do Maílson Queiroz. Lúcio. Então, Carol, obrigado pelas informações. Carol, brilhante repórter, brilhante apresentadora, tá lá na cena, lá no velório. Então, se você ouvir alguma coisa da família, de repente por alto, de alguma ameaça, eventualmente, que ele vinha recebendo sem prioridade, chama a gente aqui no Cidade Alerta, que nós estamos ao vivo até às 7h20. Obrigado, viu, Carol?